Bom dia a todos. Uma honra estar presente aqui com vocês. Agradeço a todos que contribuíram aí para que esse evento fosse possível, né? Quero começar contando para vocês sobre quem sou eu. Saibam que eu sou um geração X, um nascido em 1972. Portanto, tenho 47 anos de vida. Sou filho de uma mãe pedagoga, professora, diretora de escola, coordenadora, professora de magistério, professora de todas as didáticas possíveis em cursos de pedagogia e filho de um pai militar professor. Com essa configuração, eu posso afirmar para vocês que a minha criação, a minha educação foi algo assim muito peculiar e especial. Por exemplo, com pais professores em casa e ainda um pai militar, era inadmissível eu e meus irmãos, depois de uma certa idade, acordarmos de manhã e não deixarmos a cama pronta. Tínhamos que, no mínimo, raspar o prato no lixo antes de colocá-lo dentro da pia para que alguém lavasse. E depois que eu e o irmão mais velho atingiu uma certa idade, quem lavava era eu, sempre a louça do almoço. Eu tenho um filho de 18 e um de 22 anos. E por mais que eu e minha esposa tenhamos assim nos dedicado muito para passar alguns ingredientes de formação, de valores, de criação, eu posso afirmar que eles não têm o costume de acordar de manhã e arrumar a cama. Às vezes a gente tem que insistir para que lavem o seu próprio prato. E daí, caminhando em diversas escolas do Brasil, eu vejo professores faiscando com aluno porque o mundo mudou. E daí surgem todas as nossas angústias, medos, dúvidas e agonias de estar em sala de aula. Porque o mundo mudou rapidamente e a gente encontra esse extraordinário choque de gerações em sala de aula. Por muito tempo, isso foi o meu Google. Eu me lembro quando os meus pais trouxeram uma grandiosa caixa de papelão e começaram a abrir aquilo muito felizes por terem conseguido comprar uma coleção tão cara. E ainda, meu pai dizia principalmente para mim, porque eu era o mais velho: filho, agora você terá assim uma incrível fonte de consultas para que você possa estudar, além dos livrinhos da escola e dos seus caderninhos brochura. E eu e sua mãe vamos preparar aulas com mais requinte. Eu me lembro da tipografia desses livros, das figuras, do cheiro da Barça. Então isso era algo assim que me foi muito útil. Em contraponto, tinha esse livrinho que eu odiava. Vocês não sabem a raiva que eu tinha dessa professorinha com essa menininha nesse livro de tabuada. Porque aprender isso aí para mim foi meio dolorido. Não foi assim algo que eu saía de casa feliz para aprender aritmética. Em linguagem simples, eu tinha que decorar algumas continhas de mais, de menos, de dividir e a temida tabuada. E eu me lembro que era assim um ensino altamente expositivo, com muita repetição, e não era um ensino feliz. Eu não ia para a aula de matemática dando risada, comemorando. Mesmo porque, no sudoeste do Paraná, que é onde eu estudei, quando eu era gente pequena, nenhum professor usou comigo material dourado. E também não usavam outros materiais, como grãos de feijão, de soja, de milho, chocolatinhos, para ensinar o que realmente era o significado de 3 vezes 5 ou 9 vezes 7. E eu também, depois de um certo tempo, eu não entendia por que eu não podia usar na prova esse material ou esse. Um riquíssimo material de consulta. Não deixava a gente usar. E ainda o seguinte, eu tinha dó de apontar aquele lápis. E quando eu precisava apontar, eu começava a apontar pelo lado da tabuada do 1. Porque a tabuada do 1, do 2, do 3 e até a do 4 a gente assim mandava bem. E isso me incomodava porque eu sempre fui, segundo os meus pais, uma pessoa muito crítica, extremamente hiperativo, e eu agradeço a Deus pelos meus pais não terem me dado Ritalina. Porque isso eu acho a maior bobagem que já inventaram, porque criança tem que ser viva na escola e não morta.
Porque qualquer coisa hoje em dia, vamos dar remédio para ele ficar quieto. Tem professor que, se pudesse, dava aula em cemitério, que é tudo em silêncio. Então, qualquer faísquinha é hiperativo, tem tudo que é transtorno. O que tem DT, você não acompanha mais do que inventaram DT. E eu ficava triste de não poder consultar, porque os professores me disseram assim sempre, na hora da prova: sobre a mesa, só o material necessário para a prova. Que na maior parte das vezes era um lápis, uma caneta, uma borracha. Se era uma prova de matemática e geometria, tinha uma régua que tinha que ser transparente, não podia ser leitosa. E a borracha também tinha que ficar fora daquele envoltório de plástico, porque o professor tinha medo que eu pudesse colar. E daí eu sempre fiz prova desse jeito, sentado. Eu diante de um pedaço de papel, sem poder consultar nada, sem poder conversar com ninguém, sem poder ligar nenhum equipamento eletrônico. Foi desse jeito que eu fiz 90% das provas da minha vida. Porém, quando eu olho para o mundo, eu me surpreendo, porque eu vejo um mundo extremamente colaborativo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade aqui em Curitiba como office boy de uma grandiosa empresa chamada Trombini Embalagens S.A., uma fábrica de celulose, papel e papelão. E com 15 anos eu vi as pessoas naquela empresa resolvendo coisas juntas, conversando, acessando computadores, pesquisando outras fontes para resolver os problemas da empresa. E com 15 anos, no ensino médio, os meus professores pediam para eu fazer a prova sozinho e em silêncio. Eu não me lembro de ter resolvido problemas da minha vida pessoal, aqueles assim mais robustos, sozinho, num quarto, com um pedaço de papel e uma caneta, sem conversar com ninguém, sem falar com alguém, sem consultar algo, sem fuçar para que me ajudassem a resolver isso. Então eu fui preparado para o mundo de um jeito que não tinha nada a ver com o mundo, nem de ontem, nem de hoje e nem de amanhã. No ano que eu nasci foi lançado o Stereo Belt. Foi o primeiro equipamento pessoal fabricado para você ouvir música. Vejam que é um equipamento bem legal. Um cinto de couro, onde aqui você embarca um kit de pilhas. Você pode levar uma fita cassete extra. Se você tiver outra embarcada ali, você tem como escutar 4 lados de fita cassete. Veja que extraordinário isso. E ainda, aqui em cima é possível você embarcar 6 fones de ouvido. Ou seja, ele foi fabricado já para você ouvir de galera, junto com gente. E isso foi extraordinário. Eu não usei isso, mas isso aqui eu usei. Isso era sonho de consumo. Eu tive que lutar muito, mostrar muitos boletins com notas azuis para o meu pai, para que eu conquistasse o direito de, num Natal ou num aniversário, porque não era em qualquer data que a gente ganhava coisas, ganhar um Walkman. Porém, quando eu ganhei o Walkman, alguns amigos já tinham um Discman. Daí o seguinte, daí você fica com aquela inveja boa de querer essa encrenca, certo? E quando eu consegui, enfim, com as economias minhas e com a ajuda dos meus pais, comprar o primeiro Discman, esse ali é o segundo. O primeiro está aqui. A gente ainda comprou errado, porque esse aqui não era anti-choque. Ou seja, eu tinha que ouvir quieto. E se eu quisesse dançar, ele tripidava. Daí eu fiz umas economias e comprei o anti-choque. Coisa linda. Até vem escrito bem grande aqui, Digital Anti-Shock.
dia que eu mostrei isso para meus filhos, eles ficaram de cara. Eles pensaram assim: pai, não acredito que você escutava um negócio desse pendurado na cintura. É estranho. Depois veio isso. Sensacional. Um display maior, você via a música correndo, o nome da música, você entupia de música isso aí. Carregava, ele demorava para acabar a bateria, era extraordinário. A gente consumia música de forma digital e com uma melhor qualidade, sem ter um lugar onde a música estava armazenada. Não era nem um vinil, nem um cassete e nem um CD. Depois veio uma família de pods. Daí a gente se perdeu, porque você não conseguiu mais acompanhar. Cada ano era lançado um iPod diferente. E de repente, você não precisa ter mais um equipamento específico para você ouvir música. Basta você ter uma espécie de um cotonete que você pendura no ouvido, aliado a um aplicativo que você pode ter no seu smartphone. Então eu não preciso ter mais um equipamento que foi fabricado exclusivamente para rodar músicas. Daí recentemente, no seio da minha casa, aí estão meus 2 filhos, ó. Eu tive um lapso de professor vintage. E isso foi o ano passado, é algo recente. O meu filho Lucas, de 18 anos, ele faz engenharia de bioprocesso e biotecnologia. E meu filho Matheus faz engenharia mecânica. Um está no 1º ano, outro está no 4º ano. Só que o ano passado o Lucas estava se preparando para o vestibular e o Matheus estava no 3º ano. E na mesma semana, eu entrei no quarto de ambos e me assustei, assim, em fração de segundos, com a quantidade de coisas que estavam ligadas no quarto. Era o celular, era a TV, era o computador, tudo que pudesse estar ligado, estava ligado lá. E ele estava jogando LOL e ao mesmo tempo assistindo série. E ainda tinha um Insta ligado no celular. E eu não aguentei e falei para ambos assim, porque a configuração era muito parecida. Eu falei: moçada, que isso? Vocês ficam o dia inteiro com esse negócio pendurado no ouvido? Dá um tempo. Deles: pai, espera aí um pouquinho, pai. Quando você vê que a gente está com esse device pendurado no ouvido, não significa que a gente está ouvindo música. Porque tem alguns professores, pai, que passam para nós podcast ou audiobooks. Então, em muitos momentos, nós estamos estudando, pai. E o Lucas, que estava no pré-vestibular, falou assim: pai, até parece que você não sabe, tem muitas videoaulas no YouTube, bem melhor que a dos meus professores fisicamente na sala do cursinho. Eu falei: ele tem um pouco de razão. E a forma como eu chamei a atenção de ambos não foi legal, não foi aderente ao século XXI. E eu percebi então ali, exatamente no chão da minha casa, esse choque de geração acontecendo, que é o mesmo que acontece em sala de aula, quando você coloca gerações diferentes nessa relação de ensinar e aprender. E daí, há 3 meses atrás, lendo este livro, que é extraordinário, chamado Inovação em Sala de Aula, quando eu abri no início de um capítulo, que é o capítulo 3, que tem o título Entendendo a Geração de Nativos Digitais, aqui tem um texto que diz assim. E por que eu gostei desse texto? Porque a carapuça serviu. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de grandes feitos. E quando eu olho, logo abaixo, está escrito: frase escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da antiga Babilônia há mais de 4.000 anos. Ou seja, os adultos pensadores há 4.000 anos também estavam pré-julgando os jovens, como se dissessem assim: deu ruim, com essa postura não vai dar nada. Eu me lembro que eu fazia esses julgamentos quando eu estava ativamente como professor em sala de aula aqui em Curitiba. E daí essa frase me deixou bastante incomodado, porque eu também olhei muitas vezes para alguns alunos que tinham posturas diferentes em sala de aula,
ou que se vestiam de um jeito diferente, ou que falavam de um jeito diferente, ou que sentavam de um jeito diferente, que não era aquilo que eu gostaria, eu já pensava assim, não vai dar nada, terei problemas com esse anjo. Eu fui professor aqui em Curitiba por 23 anos em sala de aula e sou muito grato por isso, porque aqui está grande parte da minha formação. Eu sempre fui professor de física para ensino médio e professor de cálculo diferencial integral para calouros de engenharia. E é evidente que durante 23 anos eu não exerci apenas a função de professor, eu também fui coordenador de série, coordenador de segmento, coordenador disciplinar, diretor de escola, gerente regional, dono de escola. Só que eu fiz questão sempre de uma coisa nesses 23 anos. Independente da função, eu sempre estive em sala de aula. Porque é algo parecido com o que a professora falou aqui, quando o dono está presente, a coisa funciona melhor. Então, eu gostei sempre de estar em sala de aula, porque de certa forma, eu sendo diretor da escola e ainda professor, tinha coisas que os professores não podiam cobrar de mim, porque eu estava em sala de aula também fazendo isso. E outra coisa é uma crença minha, porque eu sou muito desconfiado de pessoas que há muito tempo não pegam num giz e não vão para uma sala de aula e querem nos dizer como que faz educação. Então isso me incomoda. Faz tempo que uma pessoa não entra num 4º ano, num 9º ano, numa pré-escola, educação infantil, ou num preparatório de vestibular, e essa pessoa acha que sabe tudo de educação e ainda quer enfiar isso goela abaixo de professores. E nesses 23 anos eu me surpreendi com muitas coisas, mas no meu 21º ano como professor, eu comecei a sentir muitas dores em sala de aula. Eu já tinha percebido algumas pontadinhas dessas dores em 2013, em 2012, mas em 2014 elas foram assim muito agudas. Eu sentia dor pra caramba cada vez que eu entrava em sala de aula. E daí vocês podem perguntar, professor Mota, que dores que você sentia? Daí eu digo, dores de gente que não queria nada com nada. Porque eu entrava para dar as minhas extraordinárias aulas de física C, eletrodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. E os meus alunos da 2ª série do ensino médio, eles estavam mais preocupados em redes sociais, em nudes, em quem estava pegando quem, em saber quando que era a próxima balada punk, e se essa semana eles iam começar o esquenta na 5ª ou na 6ª com o combo energético mais vodka. E se de repente na próxima balada alguém ia levar uma balinha massa ou uma erva melhor, que da vez passada a erva não estava boa. Quando eu entrava na sala de aula do ensino superior, também aconteciam coisas assim que não me faziam felizes como professor. Porque eu tive alguns professores na engenharia que me inspiraram e que faziam questão de frisar: se você escolheu ser engenheiro, saiba que você será um resolvedor de problemas complexos o resto da vida. E eu olhava para meus alunos e eles não queriam resolver nada. Eles também tinham preferências parecidas com aqueles alunos de ensino médio. Só que calouro de engenharia se acha dono do mundo. E as preocupações deles daí era quando que era a festa da medicina, da odonto, da físio, da enfermagem, para sair pegando geral. E sair pegando o livro de cálculo ninguém queria. E isso que eu ia para a sala de aula, meus queridos amigos que me ouvem, eu ia para a sala de aula com um incrível arsenal de ingredientes muito atrativos. Um livro de física ou de cálculo, dentro dele algumas folhas com coisas anotadas sobre a minha aula, porque se eu passasse algum aperto eu recorreria às folhas. Levava uma caixa com giz, sempre muito colorida, e levava um poderoso pendrive com aulas em PowerPoint. E é evidente que eu chegava em sala de aula com esse arsenal incrível e um poderoso discurso sobre o meu conteúdo. E eu fui os anos 2000 inteiro até 2014 com esse movimento. Giz, livro, folhas, pendrive. E eu achava que isso era incrível. Inclusive, eu confesso aqui diante de vocês,
Eu me achava o melhor professor de física e cálculo do planeta. Jamais deixei que alguém se intrometesse na minha prática pedagógica, porque eu fui acometido pela maldição do conhecimento, que é uma patologia que acontece com um professor quando há muito tempo ele dá aula do mesmo conteúdo. Ele vai se achando cada vez mais e ele acha que ele não pode aprender mais, que ele não pode dar uma aula diferente. E daí isso vai destruindo a educação no nosso país. E daí, teve um dia especial que eu cheguei com esse incrível arsenal de ingredientes para dar mais uma aula, e os alunos não estavam sentados como normalmente estariam, com alguns em pé, conversando, antes de eu iniciar a aula. A sala de aula estava quase toda vazia e os alunos acumulados num canto da sala de aula. E eu cheguei e achei aquilo estranho porque eles estavam dando muita risada, eles estavam se divertindo. Pense uma galera acumulada num canto da sala e eles se divertindo muito. E o primeiro pensamento que me veio foi, nossa, o que será que está acontecendo? Eles nunca se divertiram assim numa aula minha. Tem aluno que eu nunca tinha visto dente, porque eles estavam sempre com medo e assustados, porque física e matemática assusta a maior parte da população do mundo. E eu estava vendo meus alunos felizes e contentes com algo. E daí, para não espantá-los, para que eu pudesse ver o que estava rolando, eu fui bem devagarzinho na minha mesa do professor, larguei os meus ingredientes e fui lá próximo deles dar uma olhada no que estava acontecendo. E quando eu olhei por cima dos ombros dos alunos, eu vi um aluno faceiro mostrando exatamente isso aqui para os demais. Foi exatamente assim que eu fiquei. Porque vocês não sabem, meus queridos amigos, o quanto que um professor de exatas é apegado ao seu conteúdo. Eu ficava feliz quando o sistema de ensino me entregava um fascículo com todos os exercícios resolvidos. E os alunos não tinham isso. E eu ficava feliz quando a editora do livro de cálculo mandava para o nosso departamento o livro com todos resolvidos. Porque os meus alunos, principalmente da universidade, eles só tinham ao final do livro as respostas dos pares ou dos ímpares. Mas a solução de todos, quem tinha era eu. E quando eu vi que um aplicativo estava resolvendo quase que a totalidade dos exercícios do livro de cálculo, isso me deixou um pouco preocupado. E esse aluno, sem perceber que eu estava ali assistindo tudo, porque eles estavam muito distraídos, parecia que ele fazia algo para me provocar, porque ele abria o livro em limites e o aplicativo resolvia. Abria em derivadas, em integrais, em equações diferenciais. E ainda tem um menuzinho que você pode acessar a teoria relativa àquele conteúdo. E se o exercício requer algum gráfico, alguma imagem, ele gera na hora esse gráfico para que o aluno possa analisar. E vocês não acreditam a efervescência cerebral que eu fiz quando eu saí do bolinho de gente para ir até a minha mesa do professor. Esses 10, 12 passos pareceram uma eternidade quando comparados à quantidade de reflexões que eu fiz. A primeira delas foi a seguinte: qual é o verdadeiro papel do professor Mota como professor em pleno século XXI? Porque se eu tenho uma espécie de inteligência artificial que resolve aquilo que eu resolvia para eles aprenderem, eles não precisam mais de mim só daquela forma. Será que talvez não seja a hora de eu ensiná-los a eles serem os inventores das equações a serem resolvidas e não os resolvedores de equações que alguém inventou? E que às vezes nem tem a ver com o mundo real? Porque se eu estava iniciando o meu 21º ano como professor, eu havia entendido naquele instante que por 20 anos, em muitos momentos das minhas aulas,
eu fui um professor Ctrl+C, Ctrl+V. E se você hoje se matricular numa pós, num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, ai de você se você copiar algo de alguém para colocar na sua tese. Você é proibido, porque tem que ser algo inédito, autoral. As referências e as citações são possíveis, mas você tem que propor algo inédito. Ou seja, a academia nos diz que você, para defender algo, não pode copiar e colar. E eu, por 20 anos, havia, em muitos momentos nas minhas aulas como professor de física e matemática, feito copiar e colar. Porque quando eu escolhia um exercício após a minha extraordinária explicação teórica sobre o assunto, quando eu escolhia um exercício para resolver de modelo para meus alunos, primeiro, mais da metade deles não tinha a ver com o mundo real. Segundo, esse exercício que eu resolvia para eles, milhares de professores já tinham resolvido antes. Portanto, já sabíamos a resposta. E por que eu tenho que resolver de novo algo que a humanidade já sabe a resposta? Quando eu escolhi alguns exercícios a dedo para deixar de tarefa de casa, no ensino médio, ou para colocar nas extraordinárias listas de exercícios de cálculo para alunos aspirantes a engenheiros, esses exercícios que eu deixava de tarefa de casa e que quase ninguém fazia do jeito que eu queria, já tinham sido resolvidos por milhões de alunos do planeta. Nós já sabíamos a resposta. E por que eu estava pedindo para meus alunos resolverem algo que já sabíamos a resposta, ao passo que fora dos muros da escola tem muita coisa no mundo que ninguém resolve? E eu não estava inspirando os meus alunos a resolverem problemas do mundo, e sim a resolverem problemas que às vezes nem existem no mundo real, e ainda por repetição, não por criação, por talento, de forma exponencial. Essa reflexão ela foi muito dura para mim, porque eu fiquei naquela sala de aula, só observando tudo o que estava acontecendo, e não aceitando mais esse paradigma de como eu estava me comportando como um professor em pleno século XXI. E eu percebi rapidamente que eu precisava fazer algo, que era conversar com alguém. E esse é um movimento que às vezes nós professores não fazemos, porque a gente não costuma pedir ajuda, porque a gente tem a impressão que se você for demonstrar fraquezas para outro professor, você será motivo de tiração de sarro. Se você chegar e tentar buscar ajuda que você não consegue dar aula, provavelmente quando você virar a costa, essa pessoa já vai mandar uma mensagem para alguém, já vai falar, põe lá, o cara se acha e vai pedir ajuda. Então o professor às vezes não pede ajuda, mesmo estando ferrado. Só que eu pedi ajuda. Só que não foi para, entre aspas, qualquer professor. Eu pedi ajuda para 4 professores da universidade que eu percebi que eles faziam algo especial. Porque, por exemplo, se eu dava minha aula de cálculo para os engenheiros das 8 ao meio-dia, é bem provável que 15 para meio-dia já comece o movimento da sala dos alunos quererem que a aula termine. Porque eles já estão assim empapuçados de tanta matemática. Só que eu não gostava de soltar antes. Mas também eu não soltava meio-dia cravado. 7 para meio-dia, 5 para meio-dia, eu soltava a galera. E quando você diz que a aula acabou, 99% vai embora, 2 alunos vêm ali conversar com você uma coisa rapidinho e também já vaza. Daí você fica em sala de aula juntando os cacos. Depois que a turma sai, que você ainda ficou na sala de aula, você fica com aquele desgaste, aquela coisa assim. Daí você vai lá, ajeita o teu material, desliga o computador da sala, para deixar tudo em ordem. Eu sempre tive o cuidado de juntar os toquinhos de giz, para colocar na minha caixinha. Quando eu estava disposto, eu apagava até o quadro, porque eu não gostava de chegar numa sala de aula e o quadro sujo para começar uma nova aula, então às vezes eu deixava adequado para o próximo professor. E muitas vezes, nesse cansaço, eu dava aquela sentada. Muitos professores dão aquela sentada depois que se deu aula, que não tem mais ninguém na sala de aula. E eu olhava para o meu quadro e eu ficava maravilhado com aquilo. E olha que a instituição me dava 6 cores de giz, eu ia na livraria Curitiba, comprava mais 6 cores, eu tinha 12 cores de giz. Porque os meus gráficos tinham que ser coloridos. Meu plano inclinado, o bloquinho, a força-peso, a normal, a tração, era sempre a mesma cor. Eu criava um padrão, professor Mota, para resolver as coisas.
Porque se eu não tivesse essa organização como professor, parecia que a minha mãe ia entrar em sala de aula e ia me surrar, porque ela é pedagoga, ela sempre me disse: meu filho, divida o quadro, coloque lá um cabeçalho, organize o início da tua aula. Ainda mais você que é professor de física e matemática, que já é difícil, se você não for organizado, fica mais difícil ainda. E eu ficava olhando aquela minha organização, que para mim parecia uma obra de arte, dava dó de apagar. Eu ficava olhando aquilo admirado. Eu ficava me deliciando com aquilo. E eu vou dizer para vocês, meus amigos, em 20 anos, nunca, nesse momento que eu estava ali me deliciando com aquele conhecimento, um aluno estava sentado do meu lado, olhando e me cutucando assim: ó, professor, que massa isso, hein, cara? E daí, num desses dias que eu estava ali acabado, juntei minhas coisas e fui saindo pelo corredor da universidade. Isso já era 5:05, 6:08. E eu escutei um barulho numa sala de aula. Falei: ué? O que será que está acontecendo? Olhei pela janelinha da sala de aula, que ela é colocada lá para o coordenador vigiar a gente. Eu olhei e estava rolando uma aula, o professor estava lá ainda com todos os alunos e estava um barulho, todo mundo participando. Eu falei: credo, será que esse cara não percebeu a hora ou será que ele ganha hora extra? Porque professor é um ser que quer ganhar por tudo. Fez um cisquinho, já quer ganhar. Porque senão o sindicato, porque não sei o quê. No outro dia, acabei a aula nessa mesma vibe. Ao invés de sair por esse corredor, saí pelo corredor de baixo, até ir para o estacionamento. Um outro professor com os alunos, 12:10. Falei: não pode. E eu observei por algumas semanas 4 professores fazendo algo diferente. Dei um jeito de marcar com esses 4 professores, para a gente tomar um café. Eu ainda falei que eu pagaria o café. Porque professor está sempre duro, vai que eles não vão porque tem que pagar o café. Então eu disse: deixa que eu pago. Aí chegamos no horário combinado, no local combinado, pedimos o café, uns belisquinhos para ficar mais agradável a coisa. E daí eu comecei o meu novelo de lamentações. Eu comecei a fazer aquilo que eu sempre abominei quando eu era diretor de escola aqui em Curitiba. Porque como eu era diretor de escola e também professor, o que eu fazia? Eu pedia para quem estava construindo o horário no Urânia, para que colocasse as minhas aulas quinta-feira, às 2 antes do recreio, e sexta, às 2 antes do recreio. Eu já tinha organizado as coisas da semana. Eu também aproveitaria esses 2 dias para descer com a galera para a sala dos professores. Daí o professor Mota estava disfarçado de professor. Eu estava, inclusive, com o jaleco da instituição. Naquela hora eu não era o diretor da escola, eu era o professor de física, de mecânica para vestibular. E quando dava o sinal do recreio, eu descia no meio da galera, com a mão suja de giz, aquela coisa toda, ia para a sala dos professores, lavava a mão, pegava um café e sentava naquela mesa da sala dos professores. E eu tenho certeza que os meus colegas esqueciam que eu estava ali. Porque eu olhava aqui para o lado, não todos, mas a maioria. A professora reclamava da aluna X. O professor reclamava do aluno Y. A professora reclamava da turma A. O professor reclamava da turma B. Reclamava da cantina, do estacionamento, da gráfica, do banheiro. Eu olhava para aquilo e pensava assim: meu Deus do céu, eu sou um péssimo diretor, porque aqui está tudo ruim. Reclamam de tudo. Só que também, ao mesmo tempo, vinha um pensamento de que essa minha equipe eu sei que é top. Essa galera que está aqui comigo tem uma capacidade cognitiva acima da média. E eu não vejo ninguém dizendo como que resolve esses problemas que eles levantaram. E só os vejo reclamando do problema. E nesse dia, com os meus amigos, que hoje são amigos, na época eram colegas de profissão, eu estava fazendo exatamente isso, reclamar. Porque eu cheguei para eles e disse assim: moçada, eu não sei o que acontece na aula de vocês, que eu vejo que tem coisa diferente, mas eu não estou mais conseguindo dar aula. Porque eu chego em sala, é muita conversa, a galera não quer nada com nada, só que sempre deu certo. Ah, no meu tempo, eu vinha com esse discurso de no meu tempo. E comecei a reclamar. E
e eu via que eles se entreolhavam e não acreditavam que eu marquei um café para reclamar. Até que um deles me interrompeu e falou assim: Mota, você marcou esse café com a gente para a gente ouvir suas reclamações que você não consegue mais dar aula como antes? Não diga para mim que você tem ido só para a sala de aula com um livro, umas folhas, um pendrive e giz. Já comecei a ficar incomodado. Mota, você é professor de física para ensino médio e de cálculo para futuros engenheiros. Você tem usado nas suas aulas elementos STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts e Math? Só nessa primeira fala meu olho já regalou. Mota, você incorporou no seu planejamento, nas suas aulas, as premissas do learning by doing, porque as pessoas só aprendem fazendo, ou do do it yourself? Faça isso você mesmo. Faça isso você mesmo. Você tem usado elementos de cultura maker para os seus alunos entenderem a tua matemática e a tua física, que é tão tangível? Você tem usado gamificação, tanto de tabuleiro quanto digital, com os seus alunos? Ou até mesmo você construir jogos com eles para que eles entendam o seu conteúdo? Mota, você não tem um canal no YouTube? Você não sobe conteúdos que você gera com os seus alunos para vocês discutirem em sala de aula, como se vocês fizessem algo como sala de aula invertida? Mota, você não usa realidade virtual, aumentada, mista e estendida com seus alunos? Não me diga que você fica desenhando gráficos no quadro, ao invés de colocá-los imersos num gráfico para entenderem melhor uma função de terceiro, quinto ou 10º grau. Mota, você não usa nenhuma plataforma de interação para interagir com seus alunos, a fim de que a cada aula você possa formar o seu big data do professor? Porque hoje as pessoas e as grandes organizações só tomam decisões com base em dados. Que dados, Mota, que você está coletando da aula de hoje para preparar melhor a aula de amanhã e assim sucessivamente? Quando eles terminaram de falar isso, eu estava bem assim. Fora que meu olho nem cabia mais no meu rosto, né? Eu ficava assim pensando, ué, mas onde é que eu estava que aconteceu tudo isso? Como é que os caras conhecem tudo isso e usam e eu não vi? E eu me achava um professor extraordinário de matemática e física. Só que eu era um professor pífio, porque eu estava dando aulas incríveis expositivas para mim mesmo, para o meu ego, para o meu puleiro na frente da sala de aula. E eu era um professor vintage, um professor retrô, um professor jurássico, mofado, embolorado. E por isso é que eu estava sofrendo tanto em sala de aula, e assim rapidamente os alunos já não estavam mais comigo. Só que eu sempre fui um professor bem avaliado, nas famosas enquetes que as escolas fazem. E de repente eu não estava conseguindo. Só que eu estava usando o mesmo discurso, as mesmas piadas, o mesmo jeito de ensinar, só que a comunicação não estava mais eficaz. E isso é muito dolorido. E ainda, eu fui para casa magoado depois da conversa. Porque quando professores educadamente dizem para você, você precisa estudar, quando um professor fala para você que você precisa estudar, cara, você fica magoado, ofendido. Você não aceita. E ainda eu fiquei mais triste porque eu paguei o café, porque estava combinado. Então eu tive que pagar para os caras me detonar. Eu voltei para casa mal. Falei, mas credo, que gente ruim, cara. Eu queria conversar, os caras me detonaram. Só que no dia seguinte eu estava em sala de aula e a coisa não mudou. E daí tinha uma voz dizendo assim no fundo do meu cérebro, Mota dinossauro. Mota dinossauro. Porque só o fato de eu ter conversado com eles não fez mudar a minha sala de aula. Daí, diante da minha hiperatividade, eu sempre gostei de ser provocado para ir em busca de algo, eu fui buscar algo. Só que não adiantava eu chegar em casa, ou na sala dos professores da universidade, e estudar matemática e física. Mesmo porque eu pensei que eu já sabia tudo, e outra que não adiantava eu estudar matemática e física, porque não ia mudar a minha aula. Então eu fiz o seguinte exercício. Google. Como inovar na educação.
futuro da educação, estratégias de educação modernas, como dar uma aula melhor, como inovar na sala de aula. Fiz trocentas pesquisas. Só que a cada pesquisa que você faz, aparecem mais de 1000 links na hora. Aqueles principais estão na primeira tela, mas você olha embaixo assim, tem 2, 3, 4, 5, até 11, daí reticências. Você, meu Deus do céu, e agora? Daí você entra aleatoriamente em alguns. E cada um que você lê, já te leva para mais coisa. Então é uma coisa infinita. E eu me lembro que eu me encantei com algo, mas me encantei assim no sentido de desconfiar. Porque eu achava em muitos artigos e textos, metodologias ativas de ensino. E a carapuça serviu tanto, porque parecia que os autores de algumas metodologias tinham escrito aquilo para mim, só para me provocar. Porque tudo que estava escrito naquela lenga-lenga, para mim, era o seguinte, que dar aula hoje não era mais você ficar expondo a matéria. Era você conhecer algumas estratégias ativas de aprendizagem, com início, meio e fim, e que se o professor mudar a postura em sala e o jeito de levar toda essa trilha de aprendizagem, o aluno pode aprender mais do que se você, professor, explicar tudo bem esmiuçado e resolver um monte de coisa para eles. E ainda quando eles começaram a dizer que eu tinha que colocar material na mão do aluno previamente, não sei o que, um monte de ingredientes, eu falei assim, meu Deus do céu, quem escreveu isso não conhece meus alunos. Porque eu dou uma aula incrível e deixo tarefa que eles quase nunca fazem. Esses caras querem me convencer que é para eu colocar coisas antes, para eles fazerem e chegarem na aula com alguns preconceitos. Não existe isso. E daí eu chegava em sala de aula depois dessas leituras, daí agora tinha 2 vozes no meu cérebro. Mota dinossauro, você fala demais. Mota dinossauro, você... Porque dar aula para mim era falar sobre o meu conteúdo. Eu pensava que uma explicação extraordinária faria com que o meu aluno entendesse tudo. Só que eu já sabia que isso não era assim, porque se minha aula fosse assim tão incrível, todos tirariam 10. Se o fato de eu explicar algo fosse o suficiente, todo mundo gabaritaria a minha prova. E em física as médias eram ruins, e em cálculo as médias eram horríveis. Então alguma coisa estava errada realmente. Só que daí eu tive que fazer algo. E fazer algo foi testar. Mas sabe quando você vai testar alguma coisa, torcendo para que dê errado só para você falar mal? Porque eu queria ir contra aquilo que eu estava vendo. Eu não aceitava aquilo. Então eu comecei a testar 2 metodologias ativas. O Peer Instruction e o Flipped Classroom. Aprendizagem por pares, que tem a ver com colaboração, e a sala de aula invertida, que é um jeito diferente de você conduzir uma aula. E quando eu percebi que realmente essas novas abordagens tinham algum sentido, porque eu vi meus alunos mudando a postura em sala de aula, e principalmente eles estavam novamente comigo e participando, daí eu resolvi fazer um outro exercício que às vezes nós professores não fazemos com constância, que é investir na nossa formação. Quando eu digo investir na formação, não é você fazer uma pós, um mestrado e um doutorado, é você fazer cursos curtos e que sejam relevantes e que agreguem para a sua profissão. E eu fui atrás disso. O primeiro professor que eu procurei foi o professor Eric Mazur. Ele é o pai, ele é o autor da metodologia ativa Peer Instruction. Primeiro eu já tinha um desejo de conhecê-lo, porque ele é professor de física na Universidade de Harvard para calouros de engenharia. Ele é pós-doutor em física. Ele é chefe do departamento de física de Harvard há uns 12 anos. E ele é o autor da metodologia que eu estava ali explorando com meus alunos e vendo efeitos. Então eu dei um jeito de fazer um curso com esse professor. Eu e mais 49 professores. E no primeiro dia de curso, no primeiro intervalo, eu pulei da minha cadeira, porque eu sou hiperativo, e fui me apresentar a ele. Quando ele terminou, dizia assim: moçada, vamos fazer um break para banheiro rapidinho, pegar uma água, um café e já voltem. Ao invés de sair da sala, eu fui até ele e me apresentei, no intuito de contar para ele que fazia uns 2, 3 meses que eu estava usando o método dele, que eu já estava vendo coisas boas com meus alunos. E eu pensei que ele não ia me dar atenção, mas ele me deu corda. E a gente ficou proseando ali um pouquinho. Só que daí eu percebi que de repente eu já estava sendo chato e atrapalhando o cafezinho dele. Eu disse assim: professor, nós teremos ainda a semana toda pela frente, mas me permita fazer um pedido, se o senhor
deixar, é claro, podemos fazer uma foto juntos? Ele falou, claro. Eu entreguei meu celular para alguém que estava próximo, e na hora de fazer a foto, eu dei a comemorada. Sempre eu faço fotos, muitas, comemorando desse jeito. Se vocês me fuçarem nas redes sociais, vocês vão ver. Porque quando o momento é especial, você tem que comemorar. Porque às vezes você vai tirar foto com gente de momento especial, a pessoa está morta lá. Meu, tem que ter energia. O ser humano nasceu para ter energia boa. Quando eu fiz esse movimento, ele me olhou e fez assim. Eu olhei para ele e falei, professor Mazuri, é o que eu estou pensando? Ele falou, o que você está pensando? Eu falei, pedra, papel, tesoura. Eu tive professores recentemente, ainda neste século, que me deram aula sentado. E eu sei que ele não tinha nenhum tipo de problema, porque ele chegava andando e depois sentava. E não desgrudava daquela cadeira. E isso não acelera ninguém. O professor tem que estar ali. Segundo, aliás, terceiro, vocês dizem, você precisa usar e abusar da tecnologia em sala de aula. A hora que eu começava a ouvir isso em excesso, eu ficava pensando, deu ruim? Se eu pedir para meus alunos, do jeito que eu sei que eles são, começarem a abrir notebook, tablet e tudo mais em sala de aula, eles vão ficar no Insta, no Face, no Nudes, eles não vão prestar atenção na aula. Porque já é um estresse com a coisa desligada, imagine se eu pedir para ligar. Só que eu não entendia isso porque eu era um professor que ignorava estratégias para que você pudesse usar elementos digitais nas aulas. Então, quando um professor não sabe o que fazer com o celular do aluno em sala de aula, é melhor que ele desligue mesmo antes que ele faça besteira. Mas quando você tem uma estratégia de ensino e que você possa embarcar o celular, o tablet, o notebook como ferramenta e não como fim da sua aula, você consegue resultados extraordinários. Não que não vá dar tempo dos alunos fazerem alguma besteirinha, mas eles não vão ficar o tempo todo fazendo besteirinha, e mesmo porque você não vai fazer isso em todas as aulas o tempo todo. Último item, e nisso eles eram assim contundentes. Você precisa fazer com que o seu aluno coloque a mão na massa. Ele precisa fazer algo, ele precisa fuçar em algo, só assim para ele aprender. Você tem que fazê-lo encostar a mão em algo, e ainda nesse processo ele precisa estar falando, ele precisa estar conversando. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, quando é que eu vim me enfiar? Eu tenho que chegar em sala de aula amando, cheio de energia, dizer para ligar tudo e fazê-los fazer algo. Eu falei, não sei mais dar aula. Mesmo porque esse último item, mão na massa, eu ficava pensando assim, mão na massa, onde é que estão as mãos na maior parte das escolas do Brasil? De alunos em carteiras enfileirados. Porque se nós tivéssemos tempo hoje, eu mostraria para vocês um elenco de 20 escolas, um cardápio de escolas de Curitiba. E levaria vocês nas 5 que vocês escolhessem. Nós íamos ver assim, bem mais da metade das salas de aula de alunos enfileirados. E o professor lá na frente expondo o conteúdo, e muitos alunos nem aí para o que está acontecendo, porque está desinteressante. E onde estão as mãos na sala de aula de Fundamental 2? Essa sala de aula, por exemplo, é triste. Só tem uma pessoa feliz, que é essa aluna aqui, ó. Porque ela percebeu que iam fazer uma foto e ela fez pose. Porque todo o resto da sala está uma tristeza. E o professor está ali, ó, gastando energia, explicando. Para esse professor está tudo massa, a aula está acontecendo. A aula realmente está acontecendo, mas o aprendizado não está acontecendo, porque essa aluna está segurando a cabeça com dó do professor. Essa ali está dizendo, me tire daqui, pelo amor de Deus. E aquele lá está assim, nem está aqui, cara, ele não está aqui mais. Só que o professor está ali, ó. E onde estão as mãos no ensino médio e no início da graduação? Onde tem um processo no ensino médio avassalador em prol de Enem e vestibular. Só que quando eu olho para o mundo, existem modelos preditivos que dizem que um ser humano nascido hoje poderá viver até 100 anos. E Enem e vestibular é um processo muito pontual na vida da pessoa. E que tem instituições, pessoas e famílias que fazem disso a coisa mais importante da vida do ser humano. Inclusive tem instituições que colocam outdoor na cidade, dizem assim, tiramos primeiro, segundo, terceiro, a gente aprova tantos %.
eu gostaria que essas instituições fizessem um relatório de egressos com esse resultado, 10, 15 anos depois de formados, e me provassem que esse primeiro lugar do outdoor corresponde a uma pessoa feliz, um pai e uma mãe de sucesso, um empresário que está mudando a vida de outras pessoas. Porque aquilo ali é muito pontual. Estampar um outdoor com números mexidos, isso é muito fácil. Daí você coloca um asterisco com letra minúscula que ninguém lê, em relação a isso, mas ninguém lê, só lê as letras garrafais. Então, quando uma instituição plotar para mim, esse cara foi primeiro lugar na Universidade Federal do Paraná, e hoje ele é isso, então esse primeiro lugar mostra que nossa escola realmente formou alguém massa, aí eu me rendo. Senão, para mim é pura lenga-lenga. Onde estão as mãos nos treinamentos corporativos, que junta a galera para poder dar os recados paroquiais, dizer como que a coisa funciona? Onde estão as mãos nas nossas semanas pedagógicas? Ah, eu adoro a semana pedagógica. É uma coisa extraordinária. Isso aqui dá tese de mestrado, doutorado, pós-doutorado, dá tese de tudo. Porque semana pedagógica numa escola funciona da seguinte forma. E em 23 anos eu participei de 46 semanas pedagógicas. Fevereiro, julho. Todas as férias tinha semana pedagógica. O que acontece no primeiro dia da semana pedagógica? O coffee break é bom. Nunca durante o ano tem aquele coffee break. É extraordinário o tanto de coisa que colocam lá, cara. E daí chamam um palestrante de fora para motivar a turma. É evidente que nesse primeiro dia, o mestre de cerimônia chama o mantenedor ou o diretor da escola, que faz uma fala rápida, e depois vem esse palestrante para motivar a galera. Por mais que essa pessoa fale tudo que a gente já ouviu, às vezes a gente sai inspirado. E professor é um ser tão bom de coração, que muitas vezes eu sei que vocês sentiram isso que eu vou dizer que eu senti. Eu saía desse primeiro dia de semana pedagógica com um pensamento assim: não sei, mas parece que agora vai ser legal. Eu saía com essa esperança de que esse semestre ou esse ano ia ser legal. Só que daí esse dia terminava e vinha o segundo dia da semana pedagógica. Daí a gente chegava na escola, o coffee break já não era mais o de ontem. O coffee break era o que restou de ontem, e colocam mais umas garrafas térmicas, umas bolachas clube social que ninguém come, cara. É ruim aquilo lá. É a chamada bolacha pedagógica, ela fica na mesma bandeja, no mesmo lugar, a semana inteira, cara. Não tem mais o palestrante de fora. Porque daí nesse segundo dia, vem a coordenação pedagógica falar com a galera. Nesse dia também, como está mais íntimo, às vezes a direção fala dos resultados, das obras da escola, do orçamento. E daí, lá pelas tantas, os professores são chamados a trabalhar em diversas salas por área, com o seu referencial de área. Então, depois dos avisos, os professores são chamados a irem cada um para uma sala da escola, para fazer aquilo que o professor mais gosta de fazer na vida: planejamento. E daí é o seguinte, daí a escola coloca no seu PPP que possui uma premissa interdisciplinar, e os professores estão todos separados planejando. E daí é o seguinte, eu como diretor da escola, nesse dia, o que eu fazia? Eu passava rapidamente nas salas onde a galera estava reunida, só para dar um oi. Passava em todas as salas. Só depois que eu fazia isso, é que eu ia para a minha sala para despachar as coisas do dia. Porque e-mail de diretor de escola parece que espíritos à noite enchem tua caixa de e-mail. Você termina de ler meia-noite, às 6 da manhã já tem um monte pretinho lá. Falei, mas pode isso, cara? Então, no segundo dia de semana pedagógica, você, diretor da escola, dá um jeito de ir lá responder uns e-mails, ver a obra, não sei o quê, coisa que está finalizando, que depois da manhã começa a aula, cara. Daí, lá por 10h30 da manhã no máximo,
já tinha uma equipe de professores batendo na minha sala. Pá, pá, pá. Professor Mota, dá licença. Opa. Daí tira um pendrive do bolso. Já terminamos o planejamento. Os caras terminaram em 1 hora e meia o planejamento de um semestre. Bom, beleza. Você não vai criar faísca com o professor na semana pedagógica. Você aceita esse pendrive e deixa na mesa, espera ele sair e dá uma olhada no conteúdo do pendrive. E como você é o diretor da escola, você tem o planejamento do semestre anterior. E quando você compara os dois, é exatamente o mesmo. Só as datas mudaram porque o calendário é outro. Ou seja, eles não planejaram nada. Eles fizeram Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem uma atividade nova, algo novo para encantar o aluno. E geralmente esses que entregam antes são aqueles que mais reclamam, que se acham. Eles não podem fazer coisa nova, porque eles são os tais. E ainda o seguinte, me contavam que quando eles acabavam de me entregar o pendrive, ao invés de ir embora, não. Eles passavam no corredor onde as pessoas estavam trabalhando só para dar tchauzinho na janela. Assim. Imagine se quem está lá trabalhando vai ficar com vontade de trabalhar. Eles ficam com vontade de fazer de qualquer jeito para ir embora. Para ir embora. E esse paradigma acontece em várias escolas. Por isso que a nossa educação ela é ridícula. E quando eu dei uma olhada, ainda mais profundamente na minha prática pedagógica, eu estava ousando ensinar 2 ciências infinitas, física e matemática. Que quanto mais eu fuçava, mais eu via que não sabia nada. E no desejo de ensinar essas 2 ciências extraordinárias, a cada semana pedagógica a instituição me entregava o plano de ensino. Como se dissessem para mim, ô Mota, ô velho, não é essa? Não vai para a sala de aula fazer qualquer coisa. Está aqui, ó, cumpra. No colégio, esse plano de ensino olhava para mim e dizia assim para mim, não sorria até o conselho de classe. E na universidade dizia, se vire para terminar o semestre. E a maior parte das vezes, esse plano de ensino pasteurizado, eu não participei da elaboração. Ou seja, eu queria ensinar algo extraordinário, só que eu não tinha liberdade para ensinar algo extraordinário para que meu aluno realmente aprendesse. E como a gente tem boleto para pagar, a gente vai para casa com essa responsabilidade, porque você não é uma pessoa irresponsável. Você vai para casa e prepara as suas aulas. Fiz muito isso. Por mais que eu já tivesse dado 100 vezes uma aula de MRU, eu sempre preparei a aula de MRU. E quando você está preparando a sua aula, você não coloca tudo que está no plano de ensino. Você deixa algumas coisas de lado porque você julga que talvez não sejam legais e você coloca coisas que você acha que são legais. Então eu já estava recortando a minha ciência de um jeito que eu acreditava que seria o melhor para o meu aluno, não do jeito que eles achavam que seria o melhor para eles aprenderem. E daí eu estava lá em sala de aula, explicando tudo isso que eu preparei. E com certeza, se eu tivesse 6 aulas no dia, em 6 turmas de ensino médio diferentes, a primeira e a última aula já seriam bem diferentes. Porque a gente vai mudando a nossa aula a cada aula igual. E nessas minhas trilhas de aprendizagem, ou seja, cada aula minha, eu ainda tinha uma mania de chamar a atenção dos meus alunos para aquilo que eu achava importante. Não para aquilo que eles descobriram ser importante. Porque eu dizia assim, tá vendo esse exercício, gente? Esse é filé, esse é show. Ó, e tem essa passagem aqui que se faz assim, é desse jeito, tá vendo? Ó, faz um asterisco, marca texto aí, esse é importante. Chamei muitas vezes a atenção dos meus alunos para aquilo que eu achava importante. E já na primeira prova, eles entendiam o jeito do professor Mota. Quase tudo que eu chamei a atenção estava na prova. Ou seja, sem perceber, eu estava direcionando os meus alunos para aquilo que eu achava ser importante. E depois que eles faziam a prova, de um jeito assim, bem sofrido, porque eu nunca via meus alunos vibrando, felizes, comemorando que era prova de matemática ou física. Eles já chegavam em sala de aula derrotados. Fora que quem sentava sempre na frente, agora estava lá atrás, no meio dos bandidos. E as 3 Maria que sentavam no fundo, agora estavam aqui. Porque não se largam nunca. E todo aquele lance de primeiro dia de prova estava acontecendo na minha sala de aula, eles estavam tudo tristes e com medo. Não vinham felizes fazer prova.
Eles faziam a prova, eu levava isso para casa, corrigia, e até a data que a instituição me dava de limite para lançar a nota no portal, eu entregava as provas para meus alunos, corrigida. E quando você entrega as provas corrigidas, acontece de tudo. E algumas coisas me chamavam a atenção. Primeira delas, eu via alunos comemorando. Lá na sala de aula, eu via eles fazendo assim, ó. Eu chegava e perguntava, o que aconteceu? Ó, professor, a média é 7, nós ficamos com 7. E eu também via o seguinte, eu estava lá, ainda entregando prova, antes de comentar, e já vinha aluno ali. Professor, eu fiquei com 6,9. Dá para me dar um 10º? Ou seja, ele nem estava na média ainda. Então eu vi alunos comemorando por serem medíocres. Porque o dicionário me diz que quem fica na média é medíocre. E eu vi alunos pedindo um 10º para virarem medíocres, porque nem isso eles eram. E isso é muito triste. Isso fez nossa educação e ainda faz ela chegar ao fundo do poço. Porque eu tive, sim, muitos alunos que me pediram 1, 2 ou 3 décimos para arredondar a média. Mas eu não tive nenhum aluno que chegou assim, depois que eu explicava como que funcionava a composição da nota. Nenhum aluno levantou a mão na sala e falou assim, professor Mota, me diga uma coisa, como é que eu faço para ficar com mais de 10? Nunca me perguntaram o que ele tinha que fazer para ficar com mais de 10. Mas eles se preocupavam em ficar medíocres. E daí nós, professores, em muitas instituições que eu conheço, fica nesse eterno colocar tijolo no muro. Another brick on the wall. Tem professor que a partir do primeiro dia de aula, espicha um calendário em casa e vai riscando cada dia que passou, como se livrasse da aula, e não como se comemorasse mais um dia que eu mudei vidas. Professor que risca lá o calendário, preocupado se a instituição vai depositar o salário no 5º dia útil mesmo. Que faz da sua profissão um bico, ou algo sem importância. E daí esse moedor de carne se perpetua, esse another brick on the wall, onde professores estão diante de seres incríveis, de uma diversidade na sala de aula, e nós pegamos tudo isso que tem de diferente e colocamos no moedor de carne, para homogeneizar. Porque se pessoas diferentes estão recebendo uma mesma aula, uma mesma trilha, inclusive fazendo a mesma avaliação, isso é colocar no moedor de carne. Porque daí é o seguinte, a pessoa no mundo é diferente, vai para a escola, deixam igual, sai para o mundo, a firma exige um profissional diferente. Não dá para entender. Eu tento deixar todo mundo igual. E daí esse movimento faz isso aí, ó. Desde que o PISA existe, o Brasil é o último quadrante. De 70 países avaliados, a melhor colocação do Brasil em uma disciplina específica é 58. Não é nem no geral. Temos um problema gigantesco de evasão no ensino médio. Quase 42% das pessoas de até 19 anos não concluem o ensino médio. Ou seja, de cada 100 pessoas hoje no Brasil que entram no ensino médio, só 60 terminam, arredondando. E se essas 60 virarem o novo 100%, saibam, meus queridos amigos, que só 13% entram no ensino superior. De cada 100 alunos que concluem o ensino médio, só 13 entram numa faculdade, uma universidade. E desses 13%, só 6,5% se formam. Ou seja, quando eu olho para esse número, que é divulgado pelo MEC e pelo INEP, não me mostre plaquinha de tempo, porque eu vim aqui para falar, cara, esqueça. Sai dessa. Esqueça, cara. Conheço essa figura faz no mínimo uns 10 anos. Será que todos os 6,5 pessoas que terminam uma faculdade e fizeram um extraordinário curso numa instituição show? Não, porque ali acontece de tudo. Portanto, se metade daquele povo ali, 3%, fizeram uma boa instituição e um bom curso,
O nosso país entrega para a nossa sociedade 3 pessoas de 100 a cada formatura. Sabe quando que o nosso país vai mudar? Nunca. Se vocês, por um acaso, assistiram Profissão Repórter ontem à noite, vocês sabem o que eu estou falando, cara. É que ontem vocês, provavelmente são quase todos de fora, vocês foram aproveitar Curitiba. Mas eu assisti Profissão Repórter. E é um caos a educação do nosso país. Um caos. O Fórum Econômico Mundial 2018, aliás, esse é um resultado de 2018, mostra o Brasil como o 119º colocado. Ficamos atrás de Namíbia, Etiópia, Panamá, Zimbábue. Eu não tenho absolutamente nada contra esses países. Mas o nosso país investe 6% do PIB em educação. No papel diz que é para investir. Nós temos 184.100 escolas de educação básica. Temos 2,2 milhões de professores. Tem todo esse movimento funcionando agora para ser 119º. Sinceramente, meus amigos, vocês acham que estamos fazendo certo? Não. Não, porque senão o nosso lugar seria aqui, entre os 10 primeiros. Então a forma como fazemos, ela não está certa. Já está muito ultrapassada. Eu estou aqui num evento de educação, ousando propor um pensamento de voltar a pensar no futuro da educação. E me permitam, nessa palavra future, fazer uma espécie de acróstico, começando pelo F, de dizer para vocês que o mundo mudou muito, ele está extremamente rápido. Extremamente rápido. A forma como a informação chega para as pessoas hoje, ela é muito assim, efervescente. Efervescente. E a maneira como muitos pais criam os filhos, também promovem esse mundo turbulento, rápido, porém superficial. Porque às vezes eu estou aqui em Curitiba com a minha família, a gente vai a um restaurante, eu sou eu e minha esposa, a gente está sentado, de repente chega um casal bem novinho para jantar. A mãe traz uma bolsa com infinitas coisas para bebezinho, e o pai traz o bebezinho no bebê conforto, segurando esse bebê conforto pela alça. Só que ao invés de pegar uma mesa para 2 pessoas, eles pegam uma mesa para 4 pessoas. Onde, nesse lugar, tem que ficar o nenenzinho ali sobre a mesa. A mãe vai se servir e volta, o pai vai se servir e volta. E a criança, ela está viva, ela se mexe, ela emite sons. E às vezes esse casal quer um pouquinho de paz para conversar, para jantar. E daí o pai já deu um jeito de amarrar na alça do bebê conforto aquele equipamento que você usa no painel do carro para pendurar o teu celular. Já está amarrado na alça. Daí a mãe ou o pai puxa o celular do bolso e coloca um episódio do Peppa Pig. Está lá. E a criança está sentada no berço, cara. Ela não é múmia, ela está viva. Eu tenho certeza que às vezes ela nem enxerga direito e escuta direito. Mas ela recebe estímulos. Ela fica vendo aqueles vultos, aquele som, e ela tenta encostar no celular. Ela já quer fazer o touchscreen. Dessa criança vai crescendo e os pais vão avisando: filho, daqui a pouco você vai para a escola, lá é tão legal, lá é massa, lá vai transformar a tua vida, você vai ter amiguinhos, os professores legais e tal. E vou contar uma coisa para vocês: no começo realmente é legal, porque é educação infantil, é metodologia ativa pura. É mão na massa, é colaboração, é recorte, colagem, é hands-on, é learn by doing, é cantiga, é fazer lanchinho junto com a toalhinha. Meu Deus, que delícia que é a educação infantil, cara. É tudo ativo. A criança volta para casa contando coisa da escola. E ela pergunta ainda no sábado: não tem aula hoje, mãe? De tão massa que é. E de repente começa a Fundamental 1. Já enfileira, já fica cinza. Só que daí uma vida inteira essa criança mexeu no mídia nave do carro, no celular, na TV Smart, e agora ele está sentado num 2º ano no Fundamental enfileirado. E fica vendo lá na frente um professor.
fica lembrando, nossa, o pai e a mãe me enganaram, porque eles falaram que ia ser legal. E daí por isso que dá todas as faíscas. E isso é muito claro nesse livro do professor Don Tapscott. Como a geração NET está mudando o mundo, e está mudando mesmo. Porque você tem que estar preparado para essa rapidez, para essa turbulência no cérebro. E diante disso tudo, a gente tem um cenário como esse aqui, ó. Você sabe o que é fúlgido? Ah, moleque, tu é muito criança pra saber disso, velho. Mamãe, o que é fúlgido? Fúlgido? É. Pergunta pro seu avô. Avô, o que é fúlgido? Fúlgido. Fúlgido é... Fúlgido... Fúlgido é uma coisa que tem luz, uma coisa que brilha. Assim como você é fúlgido. Valeu, avô! Ouvi! Ok, Google. O que é fúlgido? E aqui tem muita coisa sobre fúlgido. Muita coisa sobre fúlgido. Muita. Tem professores que não admitem esse movimento em sala de aula, diante de dúvidas dele ou dos alunos. E esse vô, ele foi extraordinário, porque o irmão mais velho não sabia o que era fúlgido, também nem queria dar atenção para o irmão mais novo, isso é muito comum. A mãe, entretida no jardim, também não sabia o que era fúlgido. Não dou para o vô. O vô é o sênior, o experiente, o cabeça branca. Então essa criança chegou para o vô e perguntou assim, daí vô, o que é fúlgido? Eu entendo nesse vídeo que o vô não sabia o que era fúlgido. Mas ele já ia começar o veja bem, meu neto. Porque ele não ia deixar o neto sem resposta. Porém, sentado na bancada, tinha um indivíduo da geração alfa, que é depois da geração Z, que são aqueles nascidos a partir de 2010. E essa geração alfa fez um movimento que para ele é muito natural. Perguntou para o Google o que é fúlgido. E diante do vô, que estava numa saia justa, só mostrou o tablet com coisas que brilhavam. E esse vô se apropriou dessa informação para poder explicar ao neto o que era fúlgido. O vô usou uma espécie de inteligência artificial, que não é natural, evidentemente, para acessar a informação, para poder responder ao neto com ingredientes humanos. Porque é isso que um professor do século XXI, nesse mundo exponencial, precisa fazer. Acessar a informação da forma que for, porém colocar ingredientes humanos. Esse vô, ele nos dá lição em termos de diferenciar o que é inteligência e o que é consciência. Ele foi inteligente na resposta e foi consciente. Porém, o Google só foi inteligente, porque as máquinas não possuem consciência ainda. Esse vô nos dá uma lição de feed forward, que é o que tem que acontecer em todas as escolas do planeta. Feedback não cabe em escola. Feed, alimentar. Back, passado. Nós não mudamos o passado. Feed forward, alimentar para frente. É você corrigir, é dar aquele puxão de orelha, aquela bronca de uma forma amável para que a pessoa se sinta bem e queira acertar na próxima vez, queira fazer melhor. Isso é feed forward. Isso é o que tem que acontecer nas escolas. Porque este vô, ele poderia ter visto que fúlgido era algo que brilhava e poderia ter respondido para o neto o seguinte: meu neto querido, fúlgido é uma coisa que brilha que nem a lâmpada aqui da cozinha. Pronto, estaria respondido. Mas ele preferiu fazer melhor. Ele preferiu dizer: meu neto, fúlgido é uma coisa que brilha, que nem você. Você é fúlgido. A intensidade dessa resposta ela é extraordinária. Porque esse vô, ele era o adulto na história que estava ensinando outras pessoas, que no caso é o neto. E ele entregou essa informação para o neto de uma forma muito especial. Além do neto entender que fúlgido é uma coisa que brilhava, o vô reconhece que ele brilha, que ele é especial, ele jamais vai esquecer significado e ele estará linkado a outras coisas que não significam somente brilho. Porém, nessa confusão de inteligência e consciência, vem o ano passado Sundar Pichai, que é o CEO da Google, e apresenta para a sociedade do mundo a nova versão da assistente do Google, que faz coisas incríveis,
Só que vocês verão no filminho logo a seguir, a assistente do Google, que é um robô, ligando para um salão de beleza para marcar a hora para alguém cortar o cabelo. E a pessoa que atende no salão de beleza em nenhum momento percebe que é um robô ligando. Inclusive, no meio da conversa ali, já no início da conversa, esse robô profere sons que são característicos de seres humanos. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure. O que leva um robô a responder para um humano? Vocês já imaginaram a programação especial que essa máquina tem para que diante dessa fala ela tenha que responder Será que o ser humano é tão incrível que ele vai começar a deixar máquinas com consciência? Isso é doido, porque eu presto consultoria em algumas escolas no Brasil que tem na sala de aula ou o Alexa da Amazon ou o Google Assistant. E esse equipamento já reconhece a voz de cada professor que entra e já conhece a voz dos alunos. E o professor não se incomoda de ter um Google Assistant ou um Alexa em sala de aula para ajudar na construção da aula. E nessa vibe, em março desse ano, eu conheci lá no Vale do Silício, na Califórnia, a professora Jill Ogle. Ela foi revista da Capa Make, que é uma revista que trata de robótica e cultura maker nos Estados Unidos. Com um artigo chamado Conectando Tudo, ela apresentou para o mundo uma comunidade onde ela e a sua equipe fabricam robôs, e também eles possuem um canal chamado Let's Robot TV, onde, se você acessar esse endereço, você pode fazer uma assinatura, escolher um robô para que você se conecte com o teu celular, e daí, de onde você está sentado, você pode controlar um robô que está lá na Califórnia agora. Como esse robô ele é controlado on demand, aquilo que a maior parte dos usuários dele derem de comando é o que ele vai fazer. Então, pessoas do mundo inteiro podem controlar o robô lá na Califórnia. Inclusive, aqui embaixo tem uma espécie de um chat, que se você está conectado ao seu robô e escrever algo, ele vai falar esse algo lá nos Estados Unidos. Porque estando lá, eu cheguei na frente desse robozinho aqui, dei um tchauzinho para ele. E ele falou em seguida, Good morning, Mr. Mustache. Ou seja, alguém do mundo viu que eu tinha bigode e deu bom dia para o senhor bigode. E lá, nesse lugar chamado Circuit Launch, que é um ecossistema de muitas startups, drone, realidade virtual, inteligência artificial, robótica, uma coisa extraordinária. Tem um monte de robô por lá, porque as pessoas do mundo estão controlando. E esses robozinhos, às vezes, são encheridos, porque eles querem entrar em lugares que as pessoas estão fazendo reunião, ou está tendo alguma apresentação, e às vezes você não quer que alguém do mundo escute ou veja o que está acontecendo. Então eles colocam na porta da sala, por favor, robô, aqui não, privacidade. Ou coloca a cerquinha, robô, aqui você agora não é bem-vindo. Daí é o seguinte, vocês acham que o robô sente algo quando ele é impedido de fazer alguma coisa? Vocês acham que o emocional desse robô sofre algo? E daí lá, nessa confusão toda, eu me surpreendi com uma coisa muito diferente. Eu conheci a professora Joanne Pransky. Ela é a primeira psicóloga de robôs do mundo. Isso não é filme dos Jetsons. Isso é uma pessoa que viaja o mundo todo, conversando com robôs, para procurar entender essa relação entre homem e máquina, e o que isso vai impactar nos negócios e na educação. Então, você conversar com uma pessoa como essa, você vê assim, meu Deus do céu, coisas incríveis estão por vir. O U da palavra future é que, diante disso que eu falei, a gente tem um mundo de incertezas adiante.
E nós, da educação, que temos um poder cognitivo assim especial, diante de incertezas, nós gostamos de analisar tendências. E eu digo para vocês, meus amigos, nas minhas andanças, a grande tendência da educação do mundo é o blended learning. É esse misto, essa mistura de gente com tecnologia. É o tal do ensino híbrido, onde você certamente não deixa de lado uma boa aula expositiva. Não está proibido de existir na educação do presente e do futuro um momento de exposição do professor. Porém, só isso não funciona mais. E também a coisa do EAD não é de agora. O meu pai fazia EAD. Ele fazia esse curso aqui, ó, curso de eletricidade de automóveis. Ele ficava em casa esperando, agoniado, a correspondência chegar. E ele estudava, e eu sei que ele aprendia, sem nenhum professor ensinando. Porém, eu também lembro que de vez em quando ele ia na oficina do amigo dele para pedir ajuda, para o cara detalhar uma coisinha e tudo mais de elétrica de carro. E também, como nós tínhamos carro, o pai ficava fuçando lá no Fusca. Então ele punha a mão, ele estudava sozinho e pedia ajuda para alguém. Ele não foi para uma sala de aula aprender eletrônica de carro ou elétrica de carro. Então hoje eu preciso entender que um ser humano pode consumir um conteúdo antes de uma aula, de um jeito muito especial esse conteúdo. Sala de aula invertida não é mandar ler a apostila, não é entregar artigo. É entregar uma estante de materiais diferentes, porque as pessoas em sala de aula são diferentes. E daí, essa pessoa consumindo esse conteúdo, nem que seja um mínimo, você traz ela de volta para o espaço escolar, para que ela possa desenvolver com o professor e com os colegas as competências socioemocionais. Que isso você só desenvolve lidando com gente. Você falando, se posicionando, argumentando, liderando, criando. É impossível você desenvolver num aluno competências socioemocionais pedindo para eles ficarem sentados e enfileirados em silêncio. Esqueça, isso é impossível. Aulas expositivas não conseguem isso. E se vocês acham estranha essa coisa do ensino híbrido, saiba que no Peru, e agora acabou de inaugurar no México, a Innova Schools. Uma escola onde o Fundamental 2 é todo híbrido. Os alunos têm que fazer coisas em casa. Eles chegam na sala de aula, o professor ainda não está ali, porque eles têm que terminar as tarefas, as atividades. E desde que eles iniciaram a atividade em casa até chegar na escola, eles estão gerando dados para o professor, ou seja, o professor tem um big data do que está acontecendo. Daqui a pouco, no meio da manhã ou no meio da tarde, esse professor vai chegar aqui na sala de aula, vai ver o que foi produzido e vai começar a questionar os alunos. Eles têm que responder para eles mesmos e para o professor, como que eu melhoro isso, o que eu pensei aqui, o que eu fiz ali. Então, uma escola muito diferente. Eu não estou falando de gente adulta, estou falando de Fundamental 2, meus amigos. A sala de aula é muito diferente de alunos enfileirados. Por isso, quando a professora de Macapá mostrou uma brinquedoteca e mostrou um makerspace, a pergunta que eu faço é: por que a escola toda não pode ser um makerspace ou uma brinquedoteca? Por que a educação tem que ser sisuda e não pode ser divertida? Lá na Innova Schools não tem sala de aula de alunos enfileirados. A sala de aula está aí, ó. E também é o seguinte, essa sala de aula não tem a mesa do professor. Em algumas instituições que eu dou consultoria, eu já convenci o mantenedor a tirar a mesa do professor. Porque o lugar do professor não é entre o quadro e os alunos, mas sim entre os alunos. É muito diferente. Se vocês ligarem hoje para Novo Oeste, uma faculdade no Mato Grosso, e falar com o professor André, ele colocou na sala de aula uma ilha e a partir dela saem carteiras tipo quebra-cabeça. E quando os professores começaram o ano lá, esse ano, que entraram em sala de aula, alguns voltaram para a coordenação e perguntaram: cadê minha mesa? Não tem mesa, professor. O seu lugar não é lá na frente, papagaiando. O seu lugar é ali, ó, no meio dos alunos, com metodologias ativas de ensino. Agora, se você não domina isso, talvez você não sirva para nós daqui 1, 2, 3 anos mais. E quando você vê a Innova Schools, está aqui, ó, seja visual, tenha sucesso na vida, excelência acadêmica, lidere com valores, seja um aprendiz eterno. Explore, desenhe, experimente e compartilhe. Tudo isso aqui são premissas de design thinking, uma poderosa estratégia ativa de ensino.
Fundamental 2. O T da palavra future é que os nossos alunos, em toda a sala de aula, fora desse espaço, aí fora, eles pertencem a tribos diferentes. Foram criados de formas diferentes, têm suas crenças, sua cultura diferente, suas preferências diferentes. Um gosta de reggae, outro de sertanejo, outro de funk. Um gosta de praia, outro de piscina, outro de campo. Um gosta de culto, outro gosta de missa. Um gosta de tudo, outro não gosta de nada. E você está ali diante desses diferentes, professando algo que não é diferente. 50 alunos em sala de aula, você tem 50 entendimentos diferentes. Mas o engraçado é que em sala de aula, mesmo eles sendo de tribos diferentes, eles se conectam. No primeiro dia de aula já tem o WhatsApp do grupo. E já estão falando mal de você. E daí, aqui, nessa diferença, reside uma extrema dor de nós professores. É você acertar o individual no coletivo. Como é que eu acerto o individual no coletivo? Como é que realmente em sala de aula eu vou premiar as inteligências múltiplas? Como é que eu faço alguém que é mais lógico, espacial, matemático, produzir um bom texto? Como que eu faço alguém que é mais introvertido ter um excelente relacionamento interpessoal? Quem é mais sinestésico e mais falante ou quem é mais quietão e na dele? Só entregando trilhas de aprendizagens adaptadas, adaptative learning, que tem muitas escolas que fazem uma papagaiada enorme dizendo que fazem isso, mas não fazem. Porque adaptative learning é eu, como professor de matemática, perceber que essa minha aluna tem dificuldades em simplificar a fração, então eu vou entregar pré-requisitos para ela. E perceber que essa minha aluna ela tem uma facilidade enorme com um monte de coisa, então eu vou entregar exercícios da NASA para ela. Quem está fera eu potencializo, quem tem dificuldades eu acolho para que tente ficar daquele jeito. O segundo U, nós vivemos num universo hiperconectado. Saibam que o nosso país tem 211,6 milhões de pessoas. E nós temos 215,2 milhões de equipamentos inscritos mobile. Tem mais equipamento mobile vivo do que gente no Brasil. Como que eu, professor, não vou considerar colocar isso em algumas aulas minhas? Mesmo porque o Brasil é um dos países no mundo que mais fica conectado à internet por dia, 9h30. Nós, brasileiros, ficamos 9 horas, mais de um terço de um dia conectados à internet. Meu aluno está conectado, preciso usar essa ferramenta. O R, eu me refiro ao reskilling. O reskilling é um termo que, se eu pudesse traduzir, seria assim: qual é a sua capacidade de sobreviver na sua profissão a essa avalanche tecnológica que existe no mundo? Porque tem muitas pessoas hoje, 2019, que ao ver muita efervescência tecnológica, torcem o nariz e ficam bravas com isso. Isso vai acontecer você querendo ou não, você se revoltando ou não. Então, se você não começar a espremer aquilo que serve para a sua profissão dessa avalanche que acontece no mundo, você será jurássico, será dinossauro. Não que você tenha que propagar isso e soltar foguete para que a sociedade seja só digital e tecnológica. Não, porque tem que ter ingrediente humano. Mas você não pode descartar totalmente a tecnologia como se fosse uma praga. E daí nós só vamos compreender isso se nós formos efetivamente long life learners, que é ser um aprendiz eterno. O professor nunca deve estar pronto. Cada professor tem que ser sempre a sua versão beta dele mesmo. Nunca está pronto. Daí fica por aí, fazendo de conta que ensina, e reclamando, e fazendo passeata. E isso não muda o mundo. Porque quando eu assisti a palestra do professor Simon Sinek, ele diz bem claro: pergunte para alguém o que essa pessoa faz na vida. Ela vai te responder rápido. Se fosse eu diria: sou professor, dou aula. E se perguntasse para mim: tá bom, Mota, você é professor da aula, mas como que você faz isso? Eu preparo a aula, vou lá, faço PowerPoint, quadro, faço um monte de coisa, eu sei dizer. Só que se você perguntar para essa pessoa logo em seguida: tá bom, mas por que você faz o que você faz? Por que você é professor? Qual o seu propósito? Muitos não sabem o que dizer. Titubeiam para responder, porque não tem propósito. O E do future é que nós vivemos num tempo exponencial. Quando eu era office boy na Trombini, que a cada fim de mês tinha reunião com o chefe, ele cobrava da gente: turma, precisamos melhorar o resultado 10%.
Daí veio a Google com o seu Sprint e falou, nada disso, nós temos que melhorar o resultado 10 vezes. E daí vem a Singularity University e diz, nada disso, nós temos que impactar os resultados de forma exponencial. É 10 elevado a x com um x tendendo ao infinito. O propósito da Singularity University é atingir em cada uma das suas áreas 1 bilhão de pessoas no mínimo. E eu estive na Singularity University, fazendo uma imersão. É uma universidade dentro de um centro de pesquisa da NASA, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Quando eu cheguei, eu me surpreendi que eles possuem 12 desafios globais bem claros, só que eu, como professor, o que me chamou a atenção foi esse ícone, esse símbolo. Eu já sabia a resposta, mas eu resolvi tirar a dúvida e perguntei para o professor Newton Pasquim, que foi o meu mentor na Singularity University. Falei, professor, me explique, por que lá no ícone do desafio educação é um lápis com uma espécie de sinal de Wi-Fi? Ele falou, te respondo isso facilmente, Mata. Hoje um professor, nas suas práticas, não pode mais ser adepto ao ou, e sim ao e. Eu falei, professor, explique melhor. O professor não pode entrar em sala de aula escolhendo ou humano ou tecnologia. Ele tem que ir com os dois. E daí, quando eu olho para a BNCC, eu consigo claramente identificar esses dois, quando eu vejo aqui nos 10 pilares algo, por exemplo, como cultura digital e projeto de vida. É o humano com o tecnológico. E a grande questão na minha cabeça é, por mais que eu tenha infraestrutura, um material didático pedagógico, massa, uma escola legal, que tem uma história por trás, depois que o professor fecha a porta, o que está acontecendo no chão da fábrica? Será que nas aulas de física, matemática, química, biologia, história, geografia, filosofia, educação física, arte, os professores conseguem, nas 40 semanas letivas, incorporar a BNCC nas suas práticas? Não é na sua fala, é na sua prática. Tive a oportunidade de conhecer a Escola 42 no Vale do Silício. Saibam vocês que é uma escola sem professores. Tem aluno, tem prédio e não tem professor nenhum ensinando. Tem só aluno matriculado. E lá a receita é, se você tem uma dúvida, pergunte ao Google. Se a tua dúvida persistir, pergunte ao teu colega. Não está escrito em nenhum lugar que é para perguntar para o professor ou para a instituição. E sabe qual é o maior problema desse college? Evasão de alunos. Porque eles têm que fazer 3 anos. Em 1 ano e meio, as empresas já estão contratando essa galera de tão bons que eles ficam. Então, o dono hoje sofre porque os alunos estão tão bons que vão embora antes de terminar o curso. É extraordinário. Então, eu pergunto para vocês, meus queridos amigos, como que será o futuro? Ele vai ser diferente, mas ele está enraizado no agora. E o agora é um mundo que o professor precisa entregar a ferramenta para o aluno e não ele depositar o conteúdo lá dentro. Nós estamos num mundo assim aberto a metodologias ativas de ensino. E depois que eu incorporei nas minhas aulas tudo que eu vou passar aqui para vocês, e que eu tenho andado o Brasil inteiro fazendo workshops com professores sobre metodologias ativas, eu mudei as minhas aulas. E hoje eu recebo feed forwards de muitos professores que também conseguiram, enfim, mudar as suas aulas. Consegui usar efetivamente o peer instruction, o flipped classroom, o team-based learning, o jigsaw classroom, a gamificação em todas as modalidades, o project-based learning, o think, pair e share, o storytelling, o design thinking. E isso permitiu a mim e a muitos amigos que eu conheço fazer uma reviravolta em termos de uma educação mais aderente ao século XXI. Precisamos, portanto, ousar dar uma chance para a mudança. Porque quando a gente ousa, coisas muito legais podem acontecer. E não adianta, depois de um seminário como esse, que é muito valioso, e outros que vocês participam, vocês saem numa caixa grande e semana que vem nas escolas continuam fazendo as mesmas coisas. Isso é levar uma caixinha pequena consigo. É preciso fazer o que está escrito aqui, ó. Pensar fora da caixa. Think outside the box. Só com coisas diferentes você terá resultados diferentes. Meu herói favorito é o Batman, porque ele é o único super-herói que não tem superpoderes. Mas em compensação ele tem um cinto de utilidades, que é o que eu chamo de caixa de ferramenta. Porque quando o Batman tem alguma dificuldade, ele recorre à caixa de ferramenta dele. E professores que são seres humanos sem superpoderes, assim como eu, precisam ir para a sala de aula com caixa de ferramenta. O problema é que hoje a caixa de ferramenta de alguns professores, ou de muitos, é aquela que eu levava. Livro, papel, giz e pendrive.
E só isso hoje não é mais suficiente. E se você um dia resolveu ser professor ou lidar com a educação, é porque você tem um sonho. O meu sonho é mudar o mundo, influenciar pessoas para que o nosso mundo fique cada vez melhor. Porque principalmente no nosso país, a coisa é complicada. Então a gente não pode nunca deixar de sonhar, por mais que tenhamos adversidades e obstáculos. Se o que te move como professor é mudar o mundo, então você tem um sonho muito massa. Eu nasci em 1972, vivi minha adolescência nos anos 80. Tive a sorte de ser adolescente nos anos 80, onde tinha muita música boa no mundo todo, inclusive no nosso país. E eu sou fã, até hoje, de uma banda extraordinária, de uns caras de Brasília, que tinha um letrista e um vocalista chamado Renato Russo. E esse cara fez músicas incríveis. E tem uma música que é muito especial para mim, porque parece que ele fala para mim, como professor, algo que tem a ver com sonho. Tem uma canção dele que ele começa dizendo assim: nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que você tem, que os seus planos nunca vão dar certo, que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Você precisa ter alguém em quem confiar. Portanto, confiem em vocês mesmos, porque quem acredita sempre alcança. Muito obrigado. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca... Obrigado.